pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana Albuquerque, eu sou diretora de teatro, tenho uma companhia chamada Bendita Trupe e estou muito feliz de poder dar aqui o meu depoimento, colaborando com esse projeto República de Mães, da minha amiga Denise, e espero contribuir com alguma coisa aqui nesse canal, que eu já dei uma bisoiada, vi outros depoimentos, achei super legal. Bem, deixa eu ver como é que eu vou... Assim, eu já sou uma diretora de teatro longeva no sentido do tempo, né? Já dirijo há muitos anos. Eu já dirigi mais ou menos quase umas 20 peças. Eu dirigi umas 19 peças e a minha companhia, a Bendita Trupe, está completando 20 anos de existência neste ano louco 2020, né? E assim, muito poucas vezes nos processos criativos a gente partiu de um texto pré-escrito. Das vezes que isso aconteceu, foram textos encomendados, onde eu, de alguma forma, colaborei muito na construção dessa sinopse, desse roteiro, dos diálogos, das ações, né? Então, inicialmente, como é que o projeto nasce, né? Ele sempre parte de uma ideia inicial, às vezes algo vago, mas que tem algum objeto, né? Por exemplo, eu parti de uma história autobiográfica para fazer um infantil, que tinha a ver com uma história de família minha. Eu fiz um espetáculo voltado à Era Collor, que foi uma pesquisa documental, onde o projeto andou a partir de pesquisas de fontes documentais, fossem elas matérias de jornais, entrevistas, fotos, né? Outras vezes tem a ver com um tema específico que nos atrai. Por exemplo, eu tinha uma atração muito grande pela história do Euclides da Cunha, né? Aquele triângulo amoroso que resultou na morte do Euclides da Cunha, e sempre achei aquela história muito fascinante, porém cercada de preconceitos e tabus pelo fato daquele episódio ter ocorrido no começo do século XX. Então, eu imaginei uma conversa póstuma, né? Porque essas três personagens já faleceram há muito tempo, mas eu fantasiei o fato delas conversarem entre elas após a morte, num sentido de revisitar os fatos acontecidos e poderem dialogar sobre os sentimentos, as emoções que permearam esses acontecimentos, com um olhar um pouco mais contemporâneo, que foi o Piedade, né? Porque o crime era conhecido como tragédia da Piedade. Mas, enfim, eu só sinalizei aqui no sentido de que eu não tenho exatamente eu não começo do mesmo lugar cada processo de criação. Cada processo de criação tem uma particularidade muito grande, que envolve uma série de questões do momento, de como é que está a minha vida, como é que está a companhia, os atores que trabalham comigo, os colaboradores que participam disso, e também como a sociedade está naquele momento e como, de alguma forma, ela dialoga com esse objeto, esse tema escolhido para a criação. Depois que se escolhe mais ou menos o que é e de onde ele vai partir, é importante também existir um recorte. Um recorte no sentido de... Perdão, eu estou um pouco alérgica hoje. Esse olhar sobre esse objeto, sobre esse tema, ele vai se dar de que forma? A partir de que viés? O que é que eu quero abordar? Outros temas, outras pesquisas, outras perguntas que permeiam este tema. Isso é muito importante. Então, sempre existe um início de processo que é uma estimulação de pesquisa sobre o tema a partir de algumas linhas diferentes. E, nesse sentido, existe uma série de ações e eventos que são construídos para alimentar o processo, né? É importante saber que, muitas vezes, na maioria das vezes, eu, como diretora, parto de um lugar onde eu não sei quase nada a respeito de onde é que eu vou chegar. A única coisa clara que existe é que
no fim, eu terei um espetáculo. Nós teremos um espetáculo, eu e os atores, e os colaboradores. Mas a coisa parte de um lugar muito de ouvir a intuição e se permitir navegar no escuro, tirando proveito deste não saber, em vez de querer dominar o processo, dominar os próximos passos. Isso não é bom para o processo. O processo, você deve se abrir ao não saber. Né? Costumam dizer, inclusive, que o diretor ele é um guia cego de outros cegos. E eu acho essa expressão maravilhosa, porque é exatamente isso. O diretor ele deve ser um estimulador, um provocador, um disparador de perguntas que devem ser respondidas pelos outros criadores da peça, né, ou da história, sem pressuposições, sem deduzir ou esperar uma resposta específica, porque ela sempre virá de forma diferente. Peter Brook costumava dizer que desde muito tempo ele entendeu que era muito melhor ele dividir as questões, a pesquisa e as perguntas que ele tinha sobre a peça que ele estava construindo, dividindo essas dúvidas com os atores e fazendo com que eles trouxessem as suas respostas. Justamente por não termos o domínio do processo, o mais legal é se entregar a ele e fazer perguntas. Perguntas que vão sendo respondidas e também, cenicamente, no caso do teatro, né? Então, e isso se dá através de dinâmicas diferentes. Você pode estabelecer uma dinâmica que você faz um workshop, então você faz uma pergunta e cada ator vai para casa pensar como é que ele vai responder a essa questão cenicamente. E muitas vezes uma pergunta de ordem geral, como, por exemplo, o que é o paraíso para você, a partir no momento em que o ator pega a pergunta para ele, leva para casa, ele tem que descobrir um lugar interno, uma coisa pessoal, alguma remissão a uma história autobiográfica ou alguma fantasia. O que importa é que ela vai agora ser filtrada pelo campo individual da subjetividade daquele que vai responder a pergunta. E não mais algo que esteja sendo conduzido pelo diretor, certo? E para isso também, outras vezes as cenas são feitas mais imediatamente, você faz uma pergunta, divide os grupos, eles conversam entre eles e improvisam a cena. E outras vezes mais, eles não podem nem combinar, eles têm que entrar e fazer, né? Então, é interessante essa coisa de você poder trabalhar com dinâmicas diferentes, com jogos diferentes, com preposições e provocações de ordens diversas, para que os atores se sintam excitados, motivados a trabalhar com essa diversidade de processos, de dinâmicas, de perguntas, de jogos, de improvisação, né? Uma outra coisa que muito alimenta o processo de criação são debates ou palestras com especialistas de outras áreas que, de alguma forma, conectem com o tema do processo, né? Então, você pode, por exemplo, estar pesquisando sobre o sertão brasileiro, então você pode tanto conversar com um antropólogo que tenha uma pesquisa em torno disso, como um fotógrafo que fotografa o sertão, e aí você usa as fotos desse fotógrafo, também chama ele para uma conversa, para ele falar um pouco dessa experiência dele dentro do sertão, fotografando. Você busca filmes sobre o sertão, você busca pinturas sobre o sertão, poemas, poesias, danças do sertão. Então, você começa a ampliar o campo de pesquisa no sentido de conhecer mais a respeito do seu objeto e também de chamar outros colaboradores externos ao processo de criação, ao cotidiano do processo, né? Inclusive, muitas vezes, essas ações, os debates, as palestras, a exibição de filmes, tudo isso pode ser compartilhado com o público, né? Antecipando um pouco
essa presença do público que anteriormente, nas décadas anteriores, só acontecia após a estreia, né? Agora nós estamos num momento em que a gente democratiza muitos processos de criação, colocando o público já em contato com essa obra, com aquilo que a gente está descobrindo, com partes de resultados que ainda não são resultado final, inclusive incluindo o público nesse lugar das perguntas, das respostas, dos pareceres, da crítica, de analisar aquilo que a gente está mostrando e poder dizer, olha, puxa, isso é legal, mas vocês poderiam ir mais para cá, ou mais para lá, ou está faltando falar sobre isso, né? É importante confiar muito de que, a partir de um certo momento, as coisas começam a andar por si mesmas. Então, cabe ao diretor, ao dramaturgo, né, que hoje ele tem uma função muito mais orgânica do que exatamente aquele dramaturgo, aquele autor de gabinete que trabalhava sozinho no seu escritório. O dramaturgo hoje ele é um colaborador muito importante dentro da sala de trabalho, porque ele também é um pesquisador, que também traz materiais, né? Ele também é aquele que organiza todos esses pedaços de colaborações de todos e, de certa forma, organiza esses materiais, porque isso é o que diferencia um trabalho do outro, é como é que essas partezinhas vão se juntar, como é que esse patchwork, como é que essa colcha de retalhos vai ser costurada. E esse trabalho é do roteirista. E nesse sentido, hoje, pelo fato dos processos criativos de coletivos teatrais estarem sempre conectados a uma ideia de contemporaneidade e de diversidade, não mais contar uma história começo, meio e fim, mas sim contar várias partezinhas de muitas histórias, criando um panorama de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos olhares sobre um mesmo objeto, faz com que esse roteirista esteja muito mais próximo do diretor e o diretor mais próximo do roteirista. Às vezes o diretor, inclusive, acumula esses dois trabalhos, né, quando ele é um bom escritor. Mas esse roteirista, né, ele está trabalhando muito nesse lugar de olhar para a cena, assim como o encenador, o diretor, está trabalhando nesse lugar de olhar para a narratividade, o roteiro, né, o caminho das ações. Inclusive, o Antônio Araújo, que é o diretor do Teatro da Vertigem, ele escreveu na tese dele de doutorado sobre a desterritorialização do diretor e da desterritorialização também do dramaturgo, porque são trabalhos que efetivamente ocorrem na periferia da criação e aparecem somente no momento que o espetáculo se dá, porque é um trabalho quase anônimo, de costurar as colaborações de todos, de dar espaço, dar voz a todos os colaboradores, propor caminhos, desviar de caminhos que não estão ajudando ou estão atravancando o processo, compartilhar a possibilidade do diálogo, a possibilidade de pensarmos juntos, de termos de pensamentos diferentes e conseguirmos chegar a um lugar comum, apesar das diferenças. Acho que isso, nos dias de hoje, é extremamente importante, porque a gente está vivendo um momento muito difícil de muitas polaridades, disputas de territórios, e, às vezes, a gente perde a oportunidade da colaboração na diversidade, que é muito importante, né? E que tem a ver, na prática, com aquilo que a gente prega, né? Na teoria, nos ativismos, né? A gente precisa criar parcerias, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de extrema obscuridade, né? Onde existe uma pressão muito grande que vem de cima. Então, nós precisamos nos juntar, né? E, nesse ponto, o teatro é maravilhoso, porque se não houver combinados, se não houver colaboração, o espetáculo não existe. E isso é muito importante, porque é a base de tudo, né? Acho que, talvez mais uma coisa que eu gostaria de dizer,
é que esse processo criativo é como se fosse um funil, onde a gente começa lá em cima do funil, onde existe um campo muito amplo. E ao momento em que a gente vai se aprofundando, mergulhando no processo de criação, esse campo vai se afunilando, vai excluindo coisas que não interessam e incluindo coisas que começam a se apresentar como realmente importantes para esse processo. E aos poucos, essa embocadura desse funil vai diminuindo e a gente vai cada vez entendendo mais sobre o que a gente está fazendo. E isso é lindo. Perceber que se você planeja, mas nem tanto, né? Que você conduz, mas não determina, que se você abre para um campo enorme de reflexões, de pensamentos, de jogos, de improvisações, de pesquisas, vai chegar uma hora que isso naturalmente vai começar a criar um caminho em que todo mundo vai começar a caminhar de forma clara. E avançando por esse funil, até chegar lá na base, né? Que é o suco dos sucos, como dizia a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O suco dos sucos, que é justamente a parte final do processo, que é a própria obra de arte em si, né? Que é o resultado desse processo. Acredito que hoje, acho que eu já falei isso, mas vou repetir de um outro jeito, hoje, para a contemporaneidade, para tudo que nós vivemos hoje, é muito importante que perceber que o processo de construção de uma obra de arte tem a mesma relevância, a mesma importância e a mesma capacidade de projeção e alcance de público do que o resultado em si, a obra de arte pronta. Até porque, hoje em dia, essa ideia de prontos também já não existe mais, porque ele está sempre repercutindo, o trabalho está sempre repercutindo e criando novas ondas, né? que continuam depois que a coisa é compartilhada com o público. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma com esse canal, com esse projeto e com esse compartilhamento de ideias, né? Por fim, acho que a única coisa que eu tenho que dizer é que, assim, qualquer coisa que se faça no universo da criação de histórias, isso precisa ser feito com a alma. Isso precisa ser feito com muita verdade interna, né? E que isso tem que ter uma coerência com a sua existência, com a forma como você pensa e também como você se relaciona com as pessoas. Essas coisas todas têm que estar conectadas para fazer sentido, né? E para as pessoas reconhecerem você na obra, né? Você é uma projeção da obra e a obra é uma projeção do Criador. É isso, gente. Obrigada. Espero que a gente se veja mais vezes. E boa sorte para o projeto, hein, Denise? Boa sorte para o República das Mães.